Olá, pessoal. Boa noite a todos. Vamos começar a nossa segunda aula da disciplina da especialização, análise exploratória e visualização de dados. Vamos lá. Sempre pergunto, né? Meu áudio está bom? Tudo ok? Vocês estão vendo a tela? Tudo ok? Estamos respondendo aqui no chat. Certo. Esperando mais umas confirmações. Beleza. Vamos começar. Na aula passada, a gente viu uma parte mais exploratória em relação à análise de dados. Hoje a gente vai começar a ver medidas numéricas e a gente sai um pouco daquela parte gráfica e a gente entra já nos cálculos de medidas. A primeira medida, ou as primeiras medidas que a gente vai ver são as medidas de posição, tá? Onde as mais comuns são a média aritmética, a mediana e a moda. A média, vocês com certeza já têm uma familiaridade. E mediana e moda são medidas também muito tranquilas. A gente vai ver hoje, vocês vão ver que não tem mistério nenhum. Medidas de posição também podem ser chamadas de medidas de tendência central, onde essas medidas elas buscam identificar alguns valores típicos de uma determinada distribuição. Então, a gente consegue retirar dentro de um cálculo de um único valor, de alguma maneira, representar o nosso conjunto como um todo. Bom, a média aritmética, a gente vai somar todos os valores e dividir pelo meu total populacional, né? O total da minha quantidade de dados. Tá? No caso da média populacional, a gente vai fazer a anotação desse valor pela letra grega Mi, como a gente viu na aula passada. Os dados populacionais são denotados por letras gregas, os dados amostrais por letras latinas. No caso da média aritmética amostral, a gente vai utilizar o x-bar. E a gente também tem o que a gente chama de média aritmética ponderada, onde a gente vai atribuir pesos aos valores da minha distribuição. Ou seja, esses pesos é como se esses valores se repetissem, né, dentro do meu cálculo, né, dentro da minha distribuição. Então, se eu tenho um conjunto de dados populacionais de 6 elementos, para calcular a média, eu vou basicamente somar todos esses valores e dividir por 6, que é o meu valor de Nzão. Né? Então, vocês veem ali que o 3, o 5, o 8 são correspondentes aos valores x1, x2, x3 e assim sucessivamente dentro do meu cálculo da fórmula da média populacional. Nesse segundo exemplo, a gente tem a atribuição dos pesos, né, para poder calcular a média do valor ou da nota, né, que meu candidato teve nas provas de matemática, de português, contabilidade, estatística e direito. Então, português ele tirou 66 e o peso é 3 dessa matéria. Contabilidade ele tirou 63 e o peso é 3. Estatística e direito ele tirou respectivamente 74 e 79, ambas com peso 2. Ou seja, basicamente é como se esse 66 em português se repetisse 3 vezes, né? Dado que o meu peso é 3. A contabilidade, o valor 63, ele repete 3 vezes. Estatística e direito, cada um repete 2 vezes, 74 e 79. Mas no cálculo da média ponderada, a gente não precisa ficar repetindo esses valores e dividir tudo pela quantidade de incidências, né, de repetições dessas minhas notas. Eu basicamente multiplico as minhas notas pelos pesos, tá? E divido pelo somatório dos pesos. Então, somando ali
66 vezes 3, mais 63 vezes 3, mais 74 vezes 2, mais 79 vezes 2, dividido por 10. Minha média final desse candidato foi de 69,3 dentro dessas disciplinas. Outro exemplo, né, um conjunto onde eu tenho nível de colesterol de um conjunto de 7 pacientes clínicos, né, os valores medidos foram de 10, 14, 13, 15, 16, 18 e 12. Qual seria o colesterol médio desses pacientes? Nesse caso, eu não estou informando que ele é populacional nem amostral, mas vou considerar dados amostrais, né, no sentido que eu vou acreditar, né, que esse médico ele tem mais do que 7 pacientes. Né? A população dele é muito maior, mas ele utilizou 7 para ver o parâmetro, né, na verdade a estimativa, né, do colesterol desses pacientes. Então, somando todos os valores e dividindo por 7, né, meu colesterol médio desses pacientes foi de 14 miligramas por 100 ml. Bom, a média é muito simples, né? A gente já vê e trabalha com ela aí desde o ensino fundamental e médio. E aí a gente aqui introduz 2 outros conceitos para quem não conhece, né? Que é o da mediana e o da moda. É importante dizer que a média não é o valor central, não é o valor que divide o meu conjunto em 2 partes iguais. Esse valor é a mediana. Né? A média é para onde mais se concentram os valores da minha distribuição. A mediana, sim, eu vou dividir o meu conjunto em 2 partes iguais. Ou seja, eu vou ter 50% dos meus dados, dos meus valores antes do valor mediano e 50% dos meus valores após o meu valor mediano. Tá? E a gente tem 2 maneiras de calcular esse conjunto. Se o meu conjunto de observações for ímpar, a minha mediana vai ser exatamente o meu valor central para poder dividir a série em 2 partes iguais. Se ele for par, eu não vou ter um valor central para poder dividir. Eu vou ter 2 valores centrais. Então, o que eu vou fazer é calcular a média desses 2 valores centrais. Eu calculo a média desses 2 valores centrais e aí eu tenho o meu valor mediano. Isso se meu conjunto de dados for par. E a moda que vai ser o conjunto mais frequente, o valor mais frequente do meu conjunto de dados dentro da minha distribuição. Quando a gente diz que uma calça está na moda, uma camisa está na moda, é porque ela aparece com mais frequência. Tá? O conjunto ele é amodal quando não existe moda, unimodal quando eu tenho uma única moda dentro do meu conjunto, bimodal quando eu tenho 2 modas e multimodal quando eu tenho 3 ou mais modas. Tá? Ou seja, eu tenho mais do que 2 modas. Então, nesses 2 conjuntos de dados aí, x e y, para eu calcular a mediana e a moda, né? No caso da letra A, como o meu N é par, eu vou colocar... esqueci de falar. Para calcular a mediana, eu preciso colocar os dados em ordem crescente ou decrescente. Tá? No caso, colocar em ordem crescente, em tese, é o que a gente utiliza na prática, até porque é mais fácil. Então, colocando esses dados em ordem crescente, eu vou ter os valores 3, 4, 5, 6, 8 e 8 para o meu conjunto X. Como eu não tenho um valor central, eu tenho 2 valores centrais, que são o 5 e o 6, a mediana vai ser a média dos meus 2 valores centrais. Ou seja, 5 mais 6 sobre 2, 5,5. Então, 5,5 é o meu valor mediano, ou o valor da minha mediana na letra A. E a moda é 8 porque ela aparece 2 vezes. Na letra B, o meu conjunto Y ele é ímpar. Tá? Eu tenho 9 valores. Se eu tenho 9 valores, o meu quinto valor ele vai dividir o conjunto em 4 para trás e 4 para frente. Então, colocando esses dados em ordem crescente, tá? O meu quinto valor vai ser o 8, então ele vai ser o valor da minha mediana. E a minha moda é 6, porque o 6 aparece 3 vezes. O 8 aparece 2 e os outros valores aparecem uma única vez. Bom, então sabendo que o nível de colesterol de um conjunto de 8 pacientes clínicos foi de 10, 10, 13, 15, 16, 16, 12, 18, qual é a mediana e a moda do colesterol desses pacientes? Bom, aí aqui, o que a gente faz? Primeiro é colocar em ordem crescente. Né? Então, esse 12 que está lá para o final,
ele tem que ir para depois do 10. Então, colocando esses dados em ordem crescente, eu vou ter 10, 10, 12, 13, 15, 16, 16, 18. Tenho 8 valores, meu N é par, meu tamanho amostral é par. Então, nesse caso, eu vou pegar os dois valores centrais, que são 13 e o 15, e vou calcular a média. A média é 14, então minha mediana vai ser 14, dado que é o valor que divide o meu conjunto em 4 valores antes dele e 4 valores após o 14. Tá? E nesse caso, a minha distribuição ela é bimodal. Bimodal porque ela tem duas modas. O 10 e o 16 aparecem 2 vezes cada dentro do meu conjunto. Bom, então a medida de posição mais utilizada é a média aritmética. Ela representa características, né, vantagens, que são muito apreciáveis. Tá? Como ela é facilmente calculável, ela que se presta melhor a imediatas análises estatísticas, ela pode ser tratada algebricamente e assim sucessivamente. Então, a pergunta que eu faço é, se a mediana tem tantas vantagens, tá, em relação... Se a mediana não. Se a média tem tantas vantagens em relação à mediana e à moda, quando que eu utilizo uma mediana no lugar da moda? O que vai acontecer aqui? Quando eu tenho um conjunto de dados com valores muito grandes, tá, que a gente pode considerar alguns valores que são outliers, a média ela vai ser influenciada por esses valores, tanto para mais quanto para menos. Então, a média, no caso desse conjunto X aí, que eu tenho 3, 4, 5, 8 e 100, ela vai ser puxada para a direita. Né? A minha média calculada vai ser de 24. Ou seja, esse 100 vai puxar a minha média para a direita. Já a mediana vai ser 5. Vai ser exatamente o valor central da minha série, dado que meu N é 5, né? Tem 5 valores dentro do meu conjunto, e o valor 5 é o que divide 2 para trás e 2 para frente, depois da mediana. Nesse caso, a mediana ela vai ter uma vantagem em relação à média, porque ela não vai receber a influência desse valor 100. E esse valor 100, ele pode ter ocorrido por diversos motivos. Tá? Pode ter sido, inclusive, um simples erro de digitação. Às vezes, esse valor 100 não é 100, seria 10. Mas aí, quem estava descrevendo, né, ou imputando esses dados no meu conjunto, colocou um zero a mais e não percebeu. Né? Então, nesse caso, o 5 ele representa melhor o meu conjunto do que o 24. Né? Dado que a média foi puxada para a direita, né, e gerou um valor 24 que está fora ali do padrão do 3, 4, 5 e o 8, que é o que representa o maior volume de dados nesse meu conjunto. Claro, eu estou vendo isso aqui para 5 valores, mas imaginem isso com um N muito grande, tá? Com um tamanho de 100, 20, 1000, 10 mil valores. Então, você pode ter valores que façam com que a média seja jogada mais para a direita ou mais para a esquerda. Tá? Ou seja, a principal vantagem, né, para definir aí é que a mediana ela não vai ser influenciada por valores extremos ou por valores atípicos. As separatrizes também são conjuntos de medidas de posição, só que nesse caso a gente vai dividir a série também em ordem, tá? Tanto crescente ou decrescente, em partes iguais. Tá? Então, além da mediana, que também é uma separatriz, porque ela divide a série que está ordenada em 2 partes iguais, a gente vai ter os quartis, os decis e os percentis. O quartil divide a minha série em 4 partes iguais. Então, nesse caso, eu vou ter 25% das minhas observações até o primeiro quartil, acumulando 50% das minhas observações até o segundo quartil, 75% das minhas observações até o terceiro quartil. Reparem que se eu acumulei 50% das minhas observações até o segundo quartil, então o meu segundo quartil ele vai ser igual à minha mediana nesse conjunto. Tá? E isso vai sempre acontecer. Tem uma outra medida que a gente também calcula entre quartis, que é a amplitude interquartil, tá? Ou também chamada de amplitude interquartílica.
ela vai ser a diferença entre o terceiro quartil e o primeiro quartil. Os decis vão dividir a minha série em 10 partes iguais, tá? Onde o primeiro decil corresponde ao quantil de ordem 1 sobre 10, ou 10%. O segundo decil vai dividir, corresponde ao quantil de ordem 2 sobre 10. Eu falei 10% em cima, não, perdão. 1%, 2% e assim sucessivamente. O nono decil corresponde ao quantil de ordem 9 sobre 10. E os percentis vão dividir a minha série ordenada em 100 partes iguais. Ou seja, eu vou acumulando sempre 1% das observações. Então, no primeiro percentil eu tenho 1%, no segundo percentil 2%, e assim sucessivamente até o percentil 99, que eu vou acumular 99% dos meus valores. E aí a gente tem uma equivalência entre separatrizes. Tá? Ou seja, a mediana, o segundo quartil, o quinto decil e o 50º percentil, eles vão ser sempre iguais no mesmo conjunto de dados. Né? Claro. E o primeiro decil vai ser igual ao 10º percentil, o segundo decil igual ao 20º percentil e assim sucessivamente. Tá certo? Outlier e box plot. Tá. Outlier vão ser valores atípicos, ou seja, vão ser valores que estão muito distantes da maioria dos meus outros valores dentro do meu conjunto. Tá? Também podem ser chamados de valores discrepantes. Né? E como a gente já falou anteriormente, esses valores podem ser causados por erro de medição ou realmente eles podem representar o meu conjunto de dados, dados como situações incomuns ou excepcionais. Para a gente lidar com esses valores atípicos, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Tá? Não é simplesmente excluir. Tá? Existem casos que a gente pode excluir, existem casos que a gente pode corrigir, se for um erro de medição. Tá? Mas isso tudo vai depender muito do pesquisador e do analista. Tá? Eles têm que ser tratados de uma forma muito cuidadosa, porque eles podem representar informações que são valiosas dentro daquele conjunto de dados. O boxplot ele vai ser utilizado para representar um resumo, né, de números do meu conjunto de dados. Né? E ele também apresenta de uma forma bem clara os meus outliers. Né? A gente consegue identificar facilmente no boxplot esses valores discrepantes dentro dos meus conjuntos. Vou pular mais aqui. Então, como é que a gente interpreta um boxplot? Ele vai ser um gráfico utilizado para representar dados estatísticos de forma visual. Ele vai ser composto por 5 partes ou 5 números, que vão ser o limite inferior, o primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil e o limite superior. Né? E os limites inferiores e superiores vão ser os menores e maiores valores calculados para os dados. Limite inferior e limite superior não é valor mínimo e valor máximo. Né? Limite inferior vai ser o primeiro quartil menos 1,5 vezes a amplitude interquartílica, e o limite superior vai ser o terceiro quartil mais 1,5 vezes a amplitude interquartílica. Então, dentro do meu boxplot, eu posso dizer que o primeiro quartil vai ser o valor que divide em 25% inferior e 75% superior, enquanto o terceiro quartil é o valor que divide os dados entre 75% inferiores e 25% superiores. A mediana vai ser o meu valor que vai dividir o meu conjunto em 2 partes iguais, também vai estar representada no meu boxplot. E os outliers vão ser pontos que estão distantes dos meus conjuntos, que também vão ser identificados como os pontos fora dos meus limites, tanto inferior quanto superior, que vão aparecer dentro do meu boxplot, ou também chamado diagrama de caixa. É uma ferramenta útil para representar dados estatísticos quando eu quero ter uma visão geral da distribuição dos dados. Vai permitir identificar os quartis e medianas outliers de forma clara e objetiva. Tá? E uma das vantagens que a gente tem também do boxplot é que a gente consegue ver, né, a assimetria dos meus dados. Quando a gente chegar em medida de formato, a gente vai ver essa questão das assimetrias, positiva direita, positiva direita, né, ou negativa esquerda. E a presença desses valores extremos na
distribuição dos meus dados. Ele também lida com os dados discrepantes sem afetar a interpretação da mediana dos quartis. No entanto, em algumas situações, o boxplot não vai ser a minha melhor opção, especialmente quando eu tenho valores repetidos ou quando a distribuição dos dados é muito complexa no meu conjunto de dados. Então, por exemplo, para representar a distribuição dos salários, né, numa empresa, nesse caso, os quartis vão indicar a faixa salarial da maioria dos funcionários, né, enquanto os outliers vai representar os valores ou os funcionários que ganham muito ou ganham pouco em relação à minha média. Ou também a distribuição das notas de um teste. Tá? As notas de um teste podem me dizer os valores que estão, os alunos que estão com notas muito altas ou muito baixas, né? E vai mostrar também a concentração dos meus dados dentro daqueles quartis, que é onde tem o meu maior conjunto de alunos dentro, o maior conjunto de notas dos alunos dentro daquele boxplot. Então, essa aí é a visualização, né, do boxplot. Então, ele vai seguir ali o eixo X, naturalmente, como deve ser. Tá? Então, valores discrepantes vão aparecer como pontinhos acima e abaixo dos limites inferior e superior. Tá? E na caixa, o primeiro traço vai ser o primeiro quartil, o traço do meio da caixa é mediana e o terceiro traço vai ser o terceiro quartil. Final, né, da minha caixa ali. Como eu falei, ele também avalia a distribuição dos meus dados, tá? E aí mais para frente, em probabilidade, vocês vão ver a relação, né, do boxplot junto com a distribuição normal, tá? Mas como a gente vai ver isso aqui, imaginem que a gente tem o boxplot em cima e o histograma embaixo, tá? O histograma como se ele estivesse bem colocar entre aspas, né, desenhado aí dentro da minha distribuição, bem uniforme, bem normalizado na minha distribuição. Bom, então a gente tem alguns exemplos, tá? A caracterização das emissões de gases de efeito estufa por veículos automotores leves no estado de São Paulo. As linhas vermelhas ali são as medianas dos dados. Então a gente tem GNV, a gasolina e o álcool etílico, né? E a gente vê que basicamente minha melhor opção é utilizar o GNV, dado que ele vai emitir, né? A minha caixa ela está emitindo, né, bem menos poluente do que os outros dois casos, né? O álcool e a gasolina. Aqui a gente tem um boxplot em relação à população do Brasil e unidades de federação no ano de 2016 do IBGE, né? E a gente vê ali que temos um pontinho azul discrepante, que é o valor do estado de São Paulo. Ou seja, São Paulo tem uma quantidade de habitantes, né, população residente, muito maior em relação aos outros estados. Basicamente quase 45 milhões aí de habitantes, isso no ano de 2016, né? Que está muito acima dos outros estados, né? Considerando aí que o meu limite superior está um pouco acima dos 30 milhões, então ali algo em torno de 32 milhões. Nesse caso aí, ele acrescenta mais 3 informações no gráfico, tá? No gráfico de caixa. Além das informações que a gente já tem de limite inferior superior, a gente tem também o X, que vão representar a média desses valores, tá? E o percentil 10 e os percentis 10 e os percentis 90, que vão ser as linhas tracejadas no meu gráfico ali, passando ali pelos gráficos de caixa ali, entre homens e mulheres. Então a gente vê aí que através do boxplot a gente tem uma concentração maior de homens ganhando mais do que mulheres na questão dos rendimentos por hora dentro do meu conjunto. E aí a gente tem também os experimentos feitos em relação à velocidade da luz, dos dados do experimento desse autor aí, Michelson Morley,
não sei como fala, peço desculpas aqui, né? Mas o que a gente tem aí no gráfico, a linha vermelha é a velocidade real da luz, que ali é quase 800 quilômetros por minuto, né? No caso. E os experimentos que ele fez foram 5 experimentos e a variação, né, da velocidade dos experimentos que ele teve ali. Então, tem o experimento 1, 2, 3, 4, 5, né? Basicamente, eu tenho aí o primeiro e o terceiro. O terceiro experimento, então, com alguns outliers em relação à a velocidade, ao meu conjunto de dados, né, no caso, né? E a, se, se a ideia dele é atingir a velocidade da luz, o experimento 4 seria melhor, porque a caixa ali está passando pela velocidade real, que é a velocidade da luz. Se o experimento, o ideal dele fosse ser o mais rápido possível, ter mais velocidade em relação à velocidade da luz, tá? Aí seria o experimento 1, que está com uma caixa bem mais acima, né? E conseguiu ultrapassar bastante aí a velocidade da luz, apesar de ter um outlier dentro desse experimento, no caso do primeiro. Então, por exemplo, vamos considerar um conjunto de dados em que eu tenho tempo de espera de atendimento numa delegacia em minutos. Suponha que esse tempo de atendimento tenha esses valores aí, 3 minutos, 5 minutos, 7 minutos, até 60 minutos. Construa um boxplot e identifique possíveis outliers. Quando eu construo o boxplot desses dados, a gente vai encontrar que a mediana é 12,5, o primeiro quartil é 6 e o terceiro quartil é 25. Né? O limite inferior vai ser menos 22,5 e o superior 53,5. Nesse caso, a gente vai ter um outlier, que vai ser o 60. Né? Voltando aqui, a gente vê que a gente tem um valor 60 aqui. Como o meu limite superior seria 53,5, esse 60 ele vai representar um tempo que está muito acima dos meus restantes dos dados. Eu tive uma pessoa que ficou um tempo muito acima em relação ao restante dos outros atendimentos que eu tive dos indivíduos nessa delegacia. Tá? Vamos lá, como é que a gente acha que nesse caso aqui, o primeiro quartil e o terceiro quartil? A gente vai colocar os dados em ordem. Na verdade, eles já estão até aqui, né? A gente vai colocar os dados em ordem e a gente vai encontrar a mediana. Encontrou a mediana, que é 12,5, é porque 10 e 15 é o valor central ali, é 12,5. Né? Então, como 12,5 está cortando a mediana, para encontrar o primeiro quartil, eu vou pegar a mediana da primeira parte de dados. Para pegar o terceiro quartil, eu vou pegar a mediana da minha segunda parte de dados. Ou seja, 3, 5, 7, 10, eu vou calcular a mediana ali para encontrar o primeiro quartil. E 15, 20, 30 e 60, eu vou calcular a mediana ali para encontrar o meu terceiro quartil. E aí eu vou encontrar 6 e 25. Tá certo? E aí o desenho do boxplot vocês podem fazer depois, tá? Eu não vou ter aqui, mas a interpretação do exemplo, do exercício é essa. E aí a gente entra nas medidas de dispersão. Tá? Medidas de dispersão também são chamadas de medidas de variabilidade. Ou seja, vão revelar o grau de variabilidade dos meus dados. As mais comuns vão ser variância, desvio padrão e coeficiente de variação. O que é desvio na estatística? Desvio vai ser sempre o meu valor naquele determinado ponto menos a média. Tá? Então, quando eu faço o somatório dos meus desvios, eu vou ter sempre zero. Tá? Se eu tenho sempre o somatório dos meus desvios é zero, o que eu vou fazer para poder encontrar a dispersão dos meus dados? Eu vou utilizar alguns artifícios matemáticos para não zerar esse somatório. Tá? O primeiro deles é o módulo. Tá? Quando eu coloco em módulo, o meu sinal ele cai. Então, quando eu faço o somatório do módulo dos desvios, eu tenho o desvio médio do meu conjunto de dados. Tá?
Ou seja, vai ser a média dos meus desvios em módulo. Então, vamos supor que eu tenho 2 rodas de amigos, tá? E a gente avaliou ou tem as notas de um trabalho do curso para essas 3 pessoas. Então, no meu grupo 1, eu tenho 3 alunos, um tirou 3, outro 10, outro 8. No segundo grupo, tem os alunos que tiraram 7, 6 e 8. Se eu for calcular a média desses dois grupos de alunos, a média do grupo 1 é 7, a média do grupo 2 é 7. Entretanto, dado que a média é 7, esses conjuntos são iguais? Não. Então, para eu diferenciar esses conjuntos, eu tenho também as medidas de dispersão. No caso de calcular o desvio médio para o primeiro grupo, eu vou encontrar 2,7, para o segundo grupo, 0,67. Ou seja, mesmo com médias iguais, o desvio vai ser diferente. O desvio médio desses grupos é diferente. Enquanto no grupo 1 o desvio médio é 2,7, no grupo 2 o desvio médio é 0,7. Então a gente conclui que mesmo com notas iguais, as notas da roda 2 se afastam menos da média do que os dados do grupo 1, das notas da roda 1. A variância, ela quantifica a variabilidade ou espalhamento dos meus dados ao redor da média. Tá? Basicamente, eu vou fazer um outro artifício matemático, que é elevar esses meus desvios ao quadrado para não zerar o meu somatório. Tá? E aí, na variância, o meu cálculo para a variância populacional é dividido por Nzão. O meu cálculo para a variância amostral, eu vou dividir o meu conjunto de dados por Nzinho menos 1. Tá? Esse Nzinho menos 1 vem da parte de inferência estatística. Tá? Não vou entrar nem a fundo nessa parte, porque vocês vão ter a disciplina de inferência aqui e isso vai ser tratado mais à frente. Mas, basicamente, o que vocês têm que saber é que a variância populacional eu divido por Nzão e a variância amostral eu divido por Nzinho menos 1. Quando eu tenho amostras muito grandes, a minha variância amostral ela converge para a variância populacional. Tá? Quando eu tenho esse N muito grande, normalmente maior ou igual a 30. Tá? Isso vocês também vão ver em inferência um pouco mais à frente no curso. O desvio padrão vai ser a raiz quadrada da variância. Basicamente, eu vou ter que, como eu levei meus dados ao quadrado, agora eu vou ter que colocar a raiz nesse valor, tá? Nessa variância. Por quê? Se eu elevei os meus dados ao quadrado, a minha unidade de medida também é elevada ao quadrado. Então, se eu tenho a unidade de medida em metros, a média calculada em metros, a variância em metros ao quadrado e o desvio padrão em metros. Então, para eu fazer qualquer relação com a média, eu vou utilizar o desvio padrão, e não a variância. O coeficiente de variação, eu vou poder utilizá-lo para poder comparar duas distribuições distintas, tá? Com valores bem distintos umas das outras, para saber se uma varia mais do que a outra. E eu também posso avaliar a distribuição única do meu conjunto, tá? Dado que, se esse meu coeficiente de variação for menor que 15%, eu digo que eu tenho baixa dispersão, entre 15 e 30, média dispersão, e maior do que 30, alta dispersão. Ele vai colocar tudo na mesma unidade de medida, que é o percentual. Tá? Então, eu vou fazer o desvio padrão, dividido pela média, vezes 100. Então, eu fazendo os dados, o cálculo da variância, do desvio padrão e do coeficiente de variação para a roda 1, tá? A variância é 13, o desvio padrão é mais ou menos 3,61, e o coeficiente de variação é de 51,57%. Ou seja, eu tenho uma alta dispersão. Nos dados da roda 2, tá? Eu tenho variância igual a 1, desvio padrão mais ou menos 1 e coeficiente de variação 14,29, baixa dispersão. Então, conclusão geral, a média foi igual, a média dos grupos foi 7. Contudo, analisando a dispersão dos dados, o meu grupo 2 teve dados mais homogêneos do que os grupos
as notas do grupo 1. Alguém abriu o áudio aí, quer falar? Deixa eu voltar aqui para ver se tem. Alguém abriu o áudio que queria falar? Tem algumas. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Basicamente, boa noite. Boa noite. Vamos lá. Já que a moda pode ser multimodal, pode ocorrer de vários valores serem moda, certo? Sim. Mas olha só, Gabriel, veja bem, esse exemplo aí que você deu, 667788. Esse aí é um belo exemplo de quê? De um conjunto amodal. Por quê? Percebam que definição de moda é o valor que mais se repete dentro do meu conjunto de dados. Se você criou um conjunto que eu tenho 2 vezes o número 6, 2 vezes o número 7, 2 vezes o número 8, esse conjunto tem algum valor que mais se repete? Não, todos aparecem 2 vezes. Então, esse seu conjunto aí que você criou, ele é amodal. Deu para entender? A definição de moda é o valor ou os valores que mais se repetem dentro do meu conjunto. Se todos se repetem de maneira igual, ele não tem moda. Tá? Esse exemplo que o Gabriel colocou aí no chat é muito interessante, tá? Porque muitas pessoas confundem isso realmente. Fiquem atentos às definições das medidas. Então, por exemplo, o exercício aqui, né? Um professor de educação física registrou um tempo de corrida de 3 alunos na esteira. O primeiro correu 40 minutos, o segundo 45, o terceiro 50. Calcular a variância de desvio padrão do tempo desses alunos. Então, a gente vai primeiro de tudo, né? Calcular a média do tempo desses alunos, né? Porque para calcular a variância de desvio padrão, a gente precisa da média. A média entre os 3 é 45, tá? E fazendo o cálculo da variância, nesse caso, a gente vai utilizar a fórmula da variância amostral, até porque eu tenho um N pequeno, e basicamente o professor não vai ter só esses 3 alunos, ele vai ter mais alunos, né, dentro do seu rol ali de alunos. A variância encontrada é de 25, tá? E o desvio padrão, tirando a raiz da variância, é mais ou menos 5. Então, os tempos variaram, mas tipicamente a diferença em relação à média foi de 5 minutos. Alguém abriu o áudio e quer perguntar? Oi, professor, boa noite. Boa noite. Gostaria de perguntar, dentro desse exercício, veio a dúvida, no caso, quando usar a variância amostral, pode relembrar? Então, a variância amostral, assim, a gente vai usar basicamente 99,9% dos nossos casos. Tá? Por quê? Basicamente, tudo que a gente trabalha em relação a dados vai ser amostral. A gente só vai ter variância populacional se a gente considerar que a gente está com a minha população, o meu universo todo dentro daquele conjunto. Tá? No caso das atividades, vocês podem considerar tudo amostral. Tá? É porque na parte inferencial, ou a parte de inferência estatística, vocês vão ver mais para frente, tem alguns casos que, como a variância amostral converge para a variância populacional, você pode utilizar a populacional. Né? Basicamente, está jogando para a vida real aqui. Vamos supor que eu tenha um N de 100 alunos aqui. Você dividir por 99, dividir por 100, vai dar uma diferença muito grande no seu cálculo da variância? Não. Né? Ou seja, no limite, a gente convergiu a variância amostral para a populacional. Mas, no geral, a gente vai utilizar a amostral porque 99% dos nossos dados são amostrais. Né? Obrigada. O segundo caso aqui, o segundo exercício, né? O médico descreveu as medidas das estaturas e dos pesos no mesmo grupo. Calcule o coeficiente de dispersão
para a estatura e para o peso. Tá? Então, eu tenho as médias e o desvio padrão da estatura e dos pesos, tá, desses indivíduos. O coeficiente de variação das estaturas vai ser de 2,85 e dos pesos de 2,94. Então, neste grupo de indivíduos, os pesos apresentam um grau maior de dispersão do que as estaturas. Reparem que eu estou comparando coisas ou unidades de medida totalmente diferentes. Né? Eu estou comparando aqui centímetros com quilos. Né? Ou seja, eu consigo colocar tudo numa mesma escala. Se eu coloco tudo numa mesma escala, eu posso comparar uma coisa que duas coisas que teoricamente não teriam nada a ver entre si. E a gente entra também agora nas medidas de formato. Tá? As medidas de formato vão ser aquelas medidas que vão me dar o desenho, né, dos meus gráficos dentro da minha distribuição. Tá? Ele vai calcular a simetria e achatamento dos meus dados. Tá? As mais conhecidas vão ser a simetria e a kurtose. Para calcular a simetria, a gente vai utilizar o coeficiente de Pearson, que ele pode ser calculado de duas maneiras distintas. Tá? A primeira, vou fazer a média menos a moda sobre o desvio padrão, e a segunda, tá, utilizando os quartis e mediana. Primeiro quartil mais terceiro quartil, menos 2 vezes a mediana, dividido pela amplitude interquartil. A simetria, ela vai me dizer se a minha distribuição ela está com uma distribuição com uma cauda da minha distribuição mais à direita, positiva, ou uma cauda da minha distribuição mais à esquerda, ou negativa. Tá? No caso de uma distribuição simétrica, a média é igual a mediana igual a moda. Uma distribuição simétrica positiva, assimétrica positiva, ou à direita, a média é maior que a mediana, que é maior do que a moda. Ou seja, o meu coeficiente de Pearson ele é maior do que zero. No caso de uma distribuição assimétrica negativa, o meu coeficiente de Pearson vai ser menor do que zero e eu vou ter uma média menor que a mediana, menor do que a moda. Então, basicamente, o meu histograma ele vai estar com uma cauda mais para a direita ou mais para a esquerda nos meus dados. Então, por exemplo, imagine que uma pesquisa sobre distribuição de renda em uma comunidade observou-se que a maioria das famílias ganha entre 400 e 800 reais. Mas algumas poucas famílias têm a renda acima de 5 mil reais. Essa distribuição vai apresentar uma assimetria positiva, uma assimetria à direita, né? Uma cauda para a direita. Tá? Isso significa que a média é maior que a mediana e esses dados estão concentrados nos valores mais baixos. Essa simetria ela pode indicar desigualdade de renda e pode justificar política de redistribuição, como ampliação de transferências de renda ou isenções fiscais para pessoas mais pobres. A kurtose ela vai definir o grau de achatamento da minha distribuição. Então, para medir o grau de kurtose, a gente pode utilizar o coeficiente percentil de kurtose, que vai ser dado pelo terceiro quartil menos o primeiro quartil, dividido por 2 vezes o meu percentil 90 menos o meu décimo percentil. Aí aqui eu quero chamar a atenção para vocês pararem para prestar atenção, para analisar aqui uma coisa. Nos meus materiais, tá, eu estou utilizando este coeficiente percentil de kurtose, no qual o meu valor base é 0,263. Então, quando o meu coeficiente for igual a 0,263, eu tenho uma distribuição mesocúrtica, que ela não tão pontiaguda nem tão achatada. Quando o meu coeficiente for maior que 0,263, a minha distribuição é platicúrtica, ou seja, eu tenho uma distribuição mais achatada. E quando ele for menor que menos 0,263, ela é leptocúrtica, ou seja, a minha distribuição ela é mais pontiaguda. Tá? Na apostila que está no material que foi enviado para vocês, o coeficiente ele leva como padrão o valor zero. Tá? E aí isso muda. Tá? Quando o coeficiente é menor do que zero, a distribuição é platicúrtica. Quando for menor do que zero, é leptocúrtica. Tá? Então, prestem atenção, tá,
nas diferenças do que estão nos slides e no material enviado em PDF. Tá? As duas maneiras estão corretas. Tá? Só utilizem isso como fonte para poder resolver os exercícios. Na verdade, eu nem lembro se nas atividades tem a distribuição a questão de mesocúrtica, eletrocúrtica, parte cúrtica. Tá? Eu realmente não lembro aqui de cabeça. Mas prestem atenção nisso. Não é que um ou outro está errado, as duas estão certas. O problema é a interpretação ou a fórmula que está sendo utilizada. Né? Então, por exemplo, no estudo sobre inserção juvenil no mercado, a média de entrada das pessoas é de 16 anos e a maioria é entre 15 e 17 anos, com poucos casos fora dessa faixa. A distribuição ela vai ter uma alta curtose, né? Ela vai ser leptocúrtica, ou seja, ela vai ser mais pontuda, com valores concentrados próximos a médias e caudas mais pesadas do que o normal. Isso vai indicar uma baixa dispersão em torno da média, mas a presença de alguns valores extremos, por exemplo, uma entrada precoce com 12 anos ou tardia com 20 anos. Isso pode indicar a necessidade de uma intervenção pontual, por exemplo, controle do trabalho infantil, programas de qualificação para retardar a entrada precoce. Né? E o formato da distribuição sugere que as políticas devem focar na faixa central, mas sem negligenciar esses valores extremos. Aqui a gente já entra numa segunda parte do nosso curso, que é análise bivariada. E aí daqui, realmente, para frente, já é a questão da atividade 2. Tá? A análise bivariada, tá? A gente vai trabalhar com duas variáveis simultaneamente. Ou seja, a gente vai estudar a relação entre duas variáveis simultaneamente. O objetivo vai ser identificar se tem associação entre as duas variáveis, tá? E caracterizar também essa relação. Por exemplo, intensidade, direção, algo nesse sentido. A gente não vai falar em causa, não é que uma causa a outra. A gente vai ver a associação entre essas variáveis, são coisas diferentes. Nós temos as associações entre variáveis qualitativas, tá? E aí a gente vai poder trabalhar com tabelas de contingência e a estatística aqui quadrada, tá? As tabelas de contingência vão ser tabelas que cruzam essas duas variáveis, essas variáveis qualitativas, mostrando as frequências de ocorrência dessas categorias. Né? E o Q quadrado verifica se as diferenças observadas entre as frequências são estatisticamente significativas ou não, tá? No nosso conjunto. Então, por exemplo, uma prefeitura implementou um programa de policionamento comunitário em alguns bairros da cidade e deseja avaliar se houve impacto na percepção da segurança da população. Foi realizada uma pesquisa com moradores de diferentes bairros, categorizando-os por participação no programa, né? Sim e não, se participou ou não do programa, e a percepção de segurança, se é alta ou baixa. Tá? Então, a gente tem aí uma tabela, onde na participação do programa, quem participou do programa teve 120, foram 120 indivíduos, né, com percepção alta, e 30 com percepção baixa. E quem não participou do programa teve 80% de uma percepção alta de segurança e 80 indivíduos tiveram percepção alta e 70 indivíduos tiveram uma percepção baixa de quem não participou do programa. Total geral, eu tenho 300 indivíduos aí nessa pesquisa, com os moradores. Então, entre os que participaram do programa, 80% relataram uma percepção alta na segurança, ou seja, 120 sobre 150. Entre os que não participaram do programa, apenas 53,3% ali, aproximadamente, relataram alta percepção de segurança. Ou seja, há uma diferença bem interessante aí, né, em relação à percepção de segurança ser alta ou não entre os que participam e que não participam do programa, né, que é 80 sobre 150 na relação de 53,3%. Então, o tipo de tabela anterior ela vai permite a gente aplicar o teste quadrado para verificar se essa diferença na percepção de segurança é significativa ou não, ou se pode ser atribuída à participação no programa e não ao acaso. Tá?
O Q quadrado vai ser uma medida estatística que nos ajuda a verificar se a distribuição observada nos dados se aproxima do que a gente espera, e ela vai medir a diferença entre o que de fato ocorreu, que é o nosso observado, ou o que a gente espera que ocorra, né? Ou o que esperávamos que teria ocorrido dentro do meu conjunto de dados, dentro do meu programa, no caso do exemplo. Então, imagine se você quer analisar a distribuição de alunos em diferentes cursos de uma escola. E a gente tem os cursos Matemática, Biologia e História. Alunos observados dentro desses cursos, 30, 25 e 45. Se todos os alunos fossem igualmente procurados, você esperaria que 33,3 alunos estivessem em cada curso. Tá? Mas não é o que ocorre. Claro, a gente está botando 33,3, mas a gente sabe que a gente não pode ter 33,3 alunos em cada curso. Tá? Mas a gente colocaria uma valor arredondada aí de 33 para cada um ou 34 para cada um, tá? Só para uma questão de arredondamento aí. Mas, na média, a gente espera que 33,3 procurem cada curso. O Q quadrado ele vai comparar o meu número observado com o meu número esperado e nos dá uma medida de desvio, tá? Ou diferença. Quanto maior for essa diferença, maior ou mais a distribuição real se afasta da distribuição esperada. Então, imagine que o município implementou uma campanha de vacinação e esperava que a vacinação fosse uniforme entre 3 bairros, Centro, Sul e Norte. Expectativa: cada bairro tem 100 pessoas vacinadas. Minha realidade, o que eu observo: o Centro eu tive 120 vacinados, o Norte 80 vacinados e no bairro Sul 100 vacinados. Agora você quer entender se a vacinação está equilibrada entre os bairros ou se há desigualdade. O Q quadrado faz isso. Tá? No centro, que eu tenho 120, eu esperaria que 100 sejam vacinados, ou seja, eu tenho mais pessoas vacinadas do que o esperado. No norte, eu tenho menos pessoas do que o esperado, e no sul, eu tenho exatamente como o esperado. O Q quadrado ele vai transformar essas diferenças num número único, né, num indicador único, o quanto essa distribuição real difere da minha distribuição ideal ou da distribuição esperada, né? Se o Q quadrado for pequeno, a vacinação está mais ou menos equilibrada entre os bairros, e se for grande, eu digo que há uma diferença significativa na cobertura entre os bairros, indicando possíveis desigualdades ou falhas na política pública de vacinação. Então, eu posso fazer essa comparação também gráfica, né? Se eu utilizar gráficos coluna, a gente vê ali que em azul observado, em amarelo, né? É o esperado. Né? Posso olhar também essa vacinação em relação a pessoas vacinadas, não em colunas, mas em linhas, né? Eu coloco ali na linha em azul é o meu esperado e na linha amarela é o meu observado. E para calcular o Q quadrado, eu vou utilizar essa fórmula aí. Vai ser o valor que eu observo, ou seja, o que eu tenho, que ocorreu de fato, menos o esperado ao quadrado, dividido sobre o esperado. Depois eu vou somar isso tudo. Ou seja, o meu O ali é a minha frequência observada e o meu E é a minha frequência esperada. Calculada, dado que eu assumo independência nos meus grupos. Então, calculando o resultado do teste Q quadrado para a tabela de contingência entre participação no programa e percepção de segurança, eu vou ter esses valores aí. Tá? Para participação no programa sim e percepção de segurança alta, o meu esperado é 100. Para não participação no programa, e alta percepção de segurança, meu valor é 100. Tá? Meu valor esperado para sim e baixa é 50 e para não e baixa é 50. Ou seja, quando eu olho o observado menos o esperado, tá? Para participação no programa e percepção alta de segurança, eu tenho o valor 4, né? Que é esse 20 ao quadrado dividido por 100 ali.
sim e baixa, eu vou ter 8, não e alta, 4, não e baixa, 8. Ou seja, somando isso tudo, meu Q quadrado tem um valor de 24. Como o valor 24 ele é relativamente alto, significa que os meus observados diferem bastante, ou diferem em alguma medida, né, do que seria esperado se não houvesse relação. Tá? Em termos práticos, quem participa do programa tem maior percepção de segurança alta do que o esperado. Quem não participa do programa tem uma percepção de segurança mais baixa do que seria o esperado. Tá? Existe um teste para poder afirmar isso e a gente dizer que tem realmente uma diferença estatística significativa, tá? Que é um teste de hipótese que a gente utiliza para o Q quadrado. Mas isso são cenas dos próximos capítulos que vocês vão ver em inferência, tá bom? Bom, através do Q quadrado eu posso calcular o coeficiente de contingência, tá? O coeficiente de contingência ele vai medir essa força de associação entre as minhas variáveis que tem que ser qualitativas. Vai de 0, que é sem associação, até um valor máximo que vai ser menor do que 1, tá? Dependente do número de categorias. Próximo de 0, associação fraca ou inexistente. Próximo do máximo, associação forte. O que eu vou fazer? Eu vou tirar a raiz quadrada do Q quadrado dividido pelo Q quadrado mais o meu tamanho amostral, o meu rizinho. No caso do meu exemplo anterior, tá? O meu coeficiente de contingência é de 0,272, tá? O que sugere que a força dessa minha associação é baixa, ou seja, existe relação entre participar do programa e sentir-se mais seguro, mas outros fatores podem estar envolvidos, ou seja, é uma associação baixa, mas existe sim alguma relação de participação e segurança, tá? Entretanto, existem outros fatores que a gente não consegue mensurar aqui, nesse caso do coeficiente de contingência, que podem estar envolvidos no meu exemplo. E entre variáveis quantitativas? Também podemos fazer de duas maneiras. O primeiro é o gráfico de dispersão, que também é conhecido como scatter plot. Tá? Vai me mostrar visualmente a relação entre duas variáveis quantitativas. Basicamente, eu vou ter ali um par ordenado x, y que eu vou plotar no meu gráfico. Tá? E a minha correlação linear, que eu vou utilizar a correlação linear de Pearson, que vai me medir o grau de associação linear entre duas variáveis quantitativas. Essa correlação linear varia entre menos 1 e 1. O gráfico de dispersão, tá, vai ser representado por um par de valores observados. Pontos que seguem uma linha reta indicam forte correlação. Padrões positivos, negativos ou inexistentes podem ser observados nesse gráfico. Então, vamos supor que eu esteja analisando a renda bruta mensal familiar e o percentual de renda gasto em saúde, né, dos meus dados no Brasil em 2015. Então, no meu eixo Y, né, no meu eixo em pé ali, eu vou colocar o percentual gasto em saúde, e no meu eixo X, né, meu eixo deitado ali, a minha renda bruta mensal. O que eu vejo aí? Eu tenho os pontos, né, ou essa nuvem de pontos, ela tem uma tendência, né, de queda. Se eu fosse traçar uma reta ali, essa reta estaria caindo em relação aos pontos. Tá? Ou seja, quanto maior a renda bruta, maior é o percentual gasto em saúde Perdão. Quanto menor a renda bruta, maior é o percentual gasto dela em saúde no Brasil. Tá? Ou seja, pessoas que ganham de R$ 1.000, R$ 2.000 gastam mais do que aproximadamente 8% do seu salário, na verdade até ali quase R$ 3.000, gastam 8% do seu salário com saúde. Já as pessoas que ganham ali mais do que 9, 10 mil reais, esse percentual ali está próximo de 4%, né? Um pouquinho acima de 4%, entre 4% e 5%. Né? O que significa isso? Quanto maior a minha renda, menor é o meu percentual gasto em saúde. E
Então, isso pode estar atrelado a algumas hipóteses que eu posso traçar nesse gráfico. Por exemplo, quem ganha menos, de repente, tem menos acesso a saneamento básico. Ou quem ganha mais, às vezes, acaba contratando um plano de saúde, então já tem aquele percentual, né, basicamente constante ali no seu salário, que é gasto todo mês com saúde, né, e não tem rendas extras dentro do seu salário. Bom, a minha correlação linear de Pearson, ela vai medir a força de direção dessa correlação. Tá? Um valor de R igual a zero vai ser indicado onde não há associação entre as variáveis. R igual a 1 indica que tem uma correlação perfeita entre essas variáveis. E R igual a menos 1 indica uma correlação perfeita negativa entre essas variáveis. O R igual a 1 é uma correlação perfeita positiva. A intensidade do coeficiente pode ser dada aí por essa régua, né? Onde menos 1, correlação perfeita negativa, entre menos 1 e menos 0,7, correlação negativa forte, entre menos 0,7 e 0, fraca correlação negativa, 0, correlação é nula, não existe correlação entre essas variáveis, entre 0 e 0,7, fraca correlação positiva, e entre 0,7 e 1, forte correlação positiva. Quando eu tenho exatamente 1, eu tenho a minha correlação perfeita positiva. O cálculo do coeficiente de correlação linear de Pearson é dado por essa fórmula aí. Basicamente, é o somatório de desvios dessas variáveis, dividido pela raiz desses desvios. Nesse exemplo aí, suponha que o pesquisador deseja analisar se existe uma associação linear entre investimento público por aluno e a nota média no Enem em diferentes estados brasileiros. Tá? Então, eu tenho aí 5 estados brasileiros, o investimento por aluno e a nota média no Enem desses estados brasileiros aí. Tá? Para eu calcular o coeficiente de correlação linear de Pearson, eu posso construir essa tabelinha aí, tá? Onde eu vou acrescentar 2 linhas e 3 colunas. Tá? Na primeira linha acrescentada, eu calculo a média de x e a média de y. Né? E na linha abaixo, eu vou calcular o total, mas aí eu não vou precisar fazer o total de x e de y. Eu vou fazer o total só das colunas que eu vou calcular ali à direita. Tá? Então, basicamente, na minha primeira coluna criada aí, que é o x menos x barra vezes y menos y barra, eu vou colocar esses valores para fazer os cálculos em relação a 4.420 no estado A, né? Então, vai ser 4.000 menos 6.000 vezes 520 menos 558, que vai me resultar em 76.000. E aí, eu faço isso para todos os estados. No final, eu tenho um somatório ali, que é de 180.000 para essa coluna. Na segunda coluna, eu vou fazer 4.000 menos 6.000 ao quadrado, vai dar 4 milhões, tá? No final, faço isso para todos os estados, no final o somatório 10 milhões. E na última coluna, né, de y, 520 menos 558 ao quadrado, vai ser 1.444 para o estado A. Ou seja, né, fazendo também o somatório para todos os estados, lá, depois de ter feito para todos os estados, né, claro, 3.280. Resolvendo esses cálculos, né, eu tendo um resumo desses meus resultados, tá, eu vou ter que a média de x é 6.000, a média de y é 558, o somatório dos meus valores de x menos x barra, y menos y barra, 180.000, somatório de x menos x barra ao quadrado, 10 milhões, e de y, somatório de y menos y menos a média de y ao quadrado, 3.280. Jogando isso na fórmula, vai ficar 180.000 dividido por raiz de 10 milhões vezes 3.280. No final, meu coeficiente de correlação linear de Pearson vai ser de 0,99. Qual é a interpretação desse coeficiente de correlação linear? Tá? Ou seja, ele indica que tem uma forte correlação linear positiva entre o investimento do aluno e a nota no Enem. Ou seja, à medida que o investimento aumenta, as notas também aumentam. Entretanto, eu não posso dizer que
um é causa do outro, né? Não é porque aumenta o investimento que as notas aumentam. Um alto investimento ele pode estar associado às melhores notas, mas outros fatores, como qualificação de professores, infraestrutura, condições sociais e outros N fatores podem também influenciar essa nota no Enem. Né? Então, quando a gente tem correlação, a gente não pode dizer, né, que eu tenho causa. Eu digo que eu tenho uma associação positiva ou negativa em relação aos meus dados. Existe uma coisa na correlação que a gente chama de correlação espúria, que é quando eu tenho dados que não tem nada a ver um com o outro, mas tem alta correlação dentro dos seus conjuntos, se forem analisados juntos, né? Forem calculados uma correlação linear entre eles. Por exemplo, isso é verdade, vocês podem depois pesquisar na internet. Tá? Eu tenho uma alta correlação, muito alta correlação entre ataques de tubarão e aumento nas vendas de sorvete. Né? Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Isso aí vocês podem pesquisar depois no Google correlação espúria, vocês vão ver vários exemplos de coisas que realmente não tem nada a ver, que todo mundo sabe que não tem nada a ver, mas que tem alta correlação nos seus dados. A gente pode também associar variáveis quantitativas e qualitativas conjuntamente, tá? Para isso, eu posso utilizar o gráfico de médias, onde mostra a média da variável quantitativa em cada grupo da variável qualitativa. O gráfico de perfis, onde as linhas se conectam entre as médias dos grupos, facilitando, né, a visualização desses padrões. E temos também o box plot comparativo, né, que a gente já viu aqui, né, que permite comparar a distribuição de uma variável quantitativa entre dois ou mais grupos categóricos. O gráfico de médias também pode ser chamado de gráfico de barras de média, né? São uma forma de representar graficamente a associação entre uma variável quantitativa e uma qualitativa. Uma variável qualitativa que define grupos ou categorias pode ser sexo, região, tipo de escola. E uma variável quantitativa que você quer comparar entre esses grupos, que pode ser salário, nota ou tempo de espera. Tá? O gráfico de média vai mostrar para cada categoria da variável qualitativa a média da variável quantitativa correspondente. Esse gráfico de médias vai ser útil em estudos de impacto de políticas públicas, como média de crimes por região, média de internações por tipo de hospital, médias de renda por nível de escolaridade. Então, por exemplo, suponha que você quer analisar o desempenho médio dos alunos no Enem por tipo de escola. E a gente tem o tipo público e privada e a nota média no Enem. Tá? Nota média no Enem da escola pública é de 510 e da escola privada de 620. O gráfico de médias por tipo de escola eu vou colocar em barras, né? A pública 510, a privada 520. Tá? O gráfico mostra que alunos de escolas privadas obtiveram, em média, notas maiores do que os alunos de escolas públicas. E essa diferença sugere, né, possíveis desigualdades no acesso à qualidade de ensino nas redes de educação, podendo refletir diferenças em infraestrutura, recursos e apoio pedagógico. O gráfico de perfis ele é uma extensão do gráfico de médias, né? Ele vai ser usado quando você tem duas ou mais variáveis qualitativas ou quando você tem uma variável qualitativa com mais de 2 níveis. E também deseja comparar como as médias de uma variável quantitativa variam entre esses grupos. Né? Em vez de barras, né, como no gráfico de médias, a gente vai usar as linhas conectando os pontos médios dessas categorias. Tá? Um ponto para cada categoria qualitativa e uma linha para cada grupo comparado. Tá? É muito útil quando a gente vai comparar padrões ou tendências entre os grupos. Se as linhas são paralelas, os grupos têm padrões semelhantes. Tá? Se elas se cruzarem ou divergirem, isso indica interação ou uma diferença nos padrões. Tá? Esses gráficos são muito usados em ANOVA, né? ANOVA, que é a análise de variância, e estudos de políticas públicas, como
avaliar o efeito do programa educacional, se ele muda conforme o ano escolar, ou verificar se a evolução de renda média difere entre regiões. Então, por exemplo, imagina que a gente está analisando a nota média no Enem, tá? Variável quantitativa por ano escolar, e primeiro, segundo, terceiro ano por tipo de escola pública e privada. Então, eu tenho ali um ano escolar, primeiro, segundo, terceiro ano, a escola pública e escola privada, tá? Então, é a nota média no Enem na escola pública do primeiro ano, a nota média no Enem na escola privada no primeiro ano. Temos também para o segundo e para o terceiro. O gráfico de perfis, como eles estão paralelos, né? Em amarelo a gente tem a escola pública e em laranja a gente tem a escola privada, eles veem que eles seguem a mesma tendência, né? Ou seja, o gráfico de perfis ele mostra que o ano escolar está associado ao aumento nas notas médias no Enem, o que já é esperado, né? Quanto mais conhecimento você tem, maior nota você vai tirar, teoricamente. O tipo de escola tem impacto importante sobre o desempenho desses estudantes, com vantagem para a rede privada. E, como as trajetórias são paralelas, indicam que as duas redes evoluem de forma semelhante, mas com níveis médios ainda distintos entre eles. Deixa eu, antes de finalizar a apresentação, aquela história com relação... A única pergunta que tem aqui do Jean é para normalizar em relação a 0,263? Não, não precisa, Jean. Não precisa, tá? Vocês podem utilizar o padrão da apostila. Aí tem que ver nas atividades, tá? Então, professor, na atividade usa o zero, então. Pode usar o zero na atividade, tá? Provavelmente é para usar o zero. Faz o seguinte, Jean. Me manda essa pergunta lá no grupo do Telegram, ou alguém aqui manda essa pergunta no grupo do Telegram, para eu poder olhar lá a atividade e responder isso com bastante clareza. Mas, a princípio, até como são os monitores que vão corrigir, eles estão provavelmente usando a apostila como base, não vão assistir as aulas, é para usar o zero sim, tenho 99% de certeza. Mas, se quiser confirmar, só manda lá no Telegram para eu lembrar aí o questionamento. Bom, pessoal, agora é o seguinte. A gente fechou a parte de teoria da matéria, tá? Teoricamente, com a teoria e os estudos assíncronos, vocês têm condições de fazer o primeiro e o segundo trabalho, tá? E aí eu queria, enfim, entrar com vocês na parte do software R. Mas, assim, vai ser um R bem básico. Tá? Aquele negócio, explicando o que é objeto, vetor, tudo bem básico naqueles slides que eu mandei para vocês também. Tá? Basicamente, as minhas aulas síncronas 3 e 4 serão no R, tá? Mostrando para vocês o passo a passo, né, como que estão estruturados os slides. E eu queria saber se vocês querem e preferem adiantar a aula síncrona 3 para amanhã. Eu posso dar essa aula síncrona 3 amanhã às 7 horas da noite. Vocês preferem, aceitam ou querem deixar para a semana que vem mesmo, na terça-feira? Semana que vem. Podem ir respondendo aí, tá? Vou fazer o seguinte. Deixa eu ver quantas pessoas eu tenho aqui. O RNP, ele permite fazer uma pesquisa, né? Vamos lá aqui. Deixa eu ver. É que eu só tenho 46 pessoas, né? Bom, de qualquer maneira, eu vou fazer para ter uma ideia aqui, tá? Vou fazer uma pesquisa só para ter uma ideia. Deixa eu só ver como é que eu faço isso, que eu já fiz isso uma vez, mas...
enquete. Vou fazer uma enquete aí para vocês responderem rapidinho, tá? Você prefere que a terceira, que rola 3? Ó, fiz uma enquete aí para vocês irem respondendo rapidinho, tá? É mais rápido. Dei a opção para vocês responderem. Para quem tanto faz, responde as duas. Mas a maioria já está votando para a semana que vem mesmo. A gente tem aqui 1/3 da turma, então. São 44 pessoas online aqui, 40 já responderam. Vou esperar só mais um pouquinho. 41. Acho que fechou. 41. Deixa eu publicar a enquete. Ó, não sei se vocês conseguem ver, mas a maioria optou por semana que vem, tá? Então, vamos manter semana que vem, a gente mantém o cronograma. Aí eu não preciso colocar um cronograma retificado, né? Então, a gente fica para semana que vem. Eu acho que eu coloquei semana que vem na terça-feira, né? De qualquer maneira, deixa eu conferir aqui. Aproveitar que já estou aqui. Aí eu passo para vocês. Se eu precisar. Semana que vem, terça-feira, aula 5. Beleza. Vai ser na terça-feira que vem. Aí é bem provável que na terça-feira que vem a gente inicie às 7 horas, tá? Vou iniciar um pouco mais cedo, porque eu vou ter a possibilidade de começar um pouco mais cedo e a gente não acaba tão tarde também. Tá bom? Bom, gente. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. O pessoal colocou aqui quinta, mas quinta eu não posso. A quinta eu não tenho como, então se fosse seria amanhã mesmo. Duas perguntas aqui. A professora estava acompanhando a matéria compostilha e fiquei em dúvida sobre o cálculo dos quartinhos em uma amostra com quantidade de números ímpares. Exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16. Então, o material ele tem uma metodologia lá para calcular os quartis em números pares e ímpares. São um pouquinho diferentes uma da outra. Eu não sei de cabeça, eu teria que olhar lá e ver. Mas, Ianca, você chegou a entrar na apostila e leu? Porque, assim, tá bem, eu vi lá, tá bem explicadinho a diferença, né? Porque num caso você pega a mediana da mediana, no outro você não pega. Mas pode seguir o padrão da apostila, não tem problema nenhum não, tá? Para fazer os cálculos nas atividades, tá? Eu já sei que tem
diferençazinha. Júlio perguntou, era para ser 150 alunos assistindo a aula? Não, assim, não, porque a aula é gravada, né? Eu tenho certeza que nem todo mundo pode assistir na terça-feira. Então, a aula é gravada e depois que a gravação vai lá para a RNP, eu jogo no link no YouTube para vocês assistirem. Mas, assim, se for considerar quantos alunos tem 150. Poderiam 150 estar assistindo a aula, sim. Mas a gente sabe que nunca vai ter isso. Semana passada, por exemplo, tinham mais de 60 assistindo. Professor, já está certo que terça que será às 19 horas? Não, vai ser 19 horas, no máximo 7h30. Não vai ser muito mais tarde do que isso, não. Então, poderia, não sei se dá para fazer enquete no Telegram, realmente não sei. Mas, assim, a gente teve muito, assim, foi uma enquete deslavada aqui, o pessoal prefere semana que vem para se organizar. Então, vamos deixar para semana que vem mesmo. Né? O formato da resolução da atividade 2 e 3 deve ser em PDF. Vocês podem utilizar o R Markdown, mas depois vocês têm que gerar um PDF e enviar o PDF na plataforma SIGA. Tá escrito lá que o envio tem que ser em forma PDF. Pode utilizar o R Markdown como apoio, tá? Mas não é obrigatório. Tá? O formato da resolução da atividade 2 e 3. Enfim, mais perguntas? 20 horas é um bom horário. Não? Então, gente, vou encerrar hoje, tá? Semana que vem, quem tiver dúvidas em relação à atividade, pode perguntar, pode mandar o e-mail lá, perguntas no Telegram, se for o caso, tá? Então, vamos encerrar aqui, tá? Boa noite, gente. Bom final de dia aí para vocês e boa semana. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite.